Comitê Olímpico ele tem dois momentos assim recentes, né? Em 2015 ele solta uma orientação para que todos os esportes, pessoas trans possam participar, com uma orientação deles lá, né? Que é de um ano fazendo exames com taxa hormonal de até 10 nanomols e posteriormente eles baixam para, eles diminuem para 5, pouco depois, assim. Mas não tem essa orientação, que foi o que permitiu a Tiffany entrar no vôlei, com essa diretriz. Em 2021, o mesmo Comitê Olímpico solta outra orientação falando que não precisam mais ter taxa hormonal assim ou assim, que vai depender de cada federação definir qual que é a sua regra. Então, por exemplo, existe uma orientação de 2015, tá? Um ano fazendo tratamento assim, assim, apresentando uns exames. Se a sua federação quer usar isso, maravilha. Mas se ela quer falar que para a minha federação tem que ser 2 anos, ou tem que ser 6 meses, ou tem que ser 1 nanomol, ou 20, ou tem outros critérios ainda que ela pode inventar ou não, cada federação fica por conta disso. Essa é a orientação mais recente, o que é bem ruim, eu acho, para a gente. Porque tirou-se meio que uma regra e colocou a federação que escolhe. Então, mesmo com meus exames, se a CBF falasse não, a regra é outra, eu não poderia jogar. Quando a gente entra com um documento na CBF, eu já envio meus documentos, meus exames, aliás, desde 2019. Então, eu tenho esses exames e enviei para eles. Mas eles não falaram assim, você precisa ter isso, isso, isso. Eles não me falaram isso. Eles só pegaram todo o documento que eu enviei, todos os exames, tudo, todo o histórico e falaram, beleza, você está apta para jogar. Mas não soltaram uma regra falando, mulheres trans têm que se enquadrar nessa regra para jogar torneios da CBF. Então não existe essa regra ainda. Eu acredito que pouco breve assim eles vão ter que fazer isso, mas não fizeram. O meu caso foi meio que assim, você está liberado, mas não tem uma regra geral. Eu acho que agora vão começar a surgir algumas equipes que vão protestar, né? Eu acho que vai acontecer isso. Principalmente as equipes que a gente ganhar, se é capaz de protestar. E aí, se isso pressionar muito a CBF, eles vão ter que soltar uma regra geral, né? E isso vai ser bom para a gente, porque a partir do momento que tem uma regra, a porta está aberta. No momento, eles meio que abriram um pouquinho para eu entrar e não liberaram isso tudo ainda. Então, eu acho que daqui a pouco eles vão ter que fazer, principalmente para o ano que vem. Tipo, nessa competição que eu estou jogando, eles nem podem mais mexer, né? Porque já começou. Mas é possível que para o ano que vem, para o Campeonato Brasileiro, eles tenham que fazer algo, ou não sei se vão fazer, vão ir caso a caso ainda, mas se fosse seguir o que o Comitê Olímpico pede, eu já mandei tudo, pensando, de acordo com o Comitê Olímpico, está tudo certo. Eu vou enviar tudo de uma vez, tipo, eu vou enviar uma bomba atômica lá para a CBF com tudo. Não tem como eles falarem não. Foi tipo assim, e aí eles não, aí eles me liberaram. Mas acho que pro ano que vem é possível. A Canarinhos, inclusive, que é a ONG que me ajudou, eu conversei com eles ontem, eles vão entrar vão abrir um diálogo sobre isso, de, tipo assim, para o ano que vem, ter algum documento mais legal, mais uma diretriz, uma regra, para que isso seja colocado e seguido, assim, porque no momento ainda não tem. E como é que isso. Porque eu lembro da Tiffany falando, né, que depois que ela começa o bloqueio da testosterona, aí o pulo, né, a capacidade de alcance dela, a velocidade, muda tudo, né? Como é que você viveu isso no seu corpo também? Isso é muito real, assim, né? Faz muita diferença. Você pensa assim, na explosão que você tem de dar um pique, assim, tipo de 30 metros, por exemplo. Pensa lá no Usain Bolt correndo 100 metros, sabe os primeiros 30 metros, que é aquela coisa, é uma coisa antes do hormônio e outra coisa depois, assim. Porque eu tomo hormônio desde, sei lá, 23, 24 anos, muito tempo. Só que o bloqueador mais pesado para cortar mesmo o efeito e que te diminui muito a parte física, eu faço desde 2019, que é quando eu ia tentar. Eu ia tentar jogar futebol nesse momento. Só que quando eu estava em tratamento, tinha 8 meses de tratamento, entrou a pandemia. E aí eu só mantive meu tratamento, mas eu meio que desisti disso, porque eu sabia quando que ia voltar, né?
Então, agora que eu tentei, já estava tudo certo para mim tentar, né, nessa parte física. Mas, putz, é muita diferença. Assim, eu canso muito mais rápido do que eu cansava antes. Eu acho que o que mais me impacta é isso. Assim, dá 25 minutos de jogo, eu já estou assim, morrendo, e as meninas do meu time estão mais de boa. Eu não consigo correr tão rápido enquanto eu corria antes. Quando eu cheguei a fazer teste assim, de tempo, eu cheguei a correr 100 metros com 12 segundos. Você corria muito rápido. Para quem joga futebol é muito, 12 segundos. E hoje, aposto que se eu tentar hoje, vai dar uns 14, mais ou menos. É muita diferença, assim, Não, 15. tem uma pesquisadora de esportes e questão de transgeneridade, que é a Joanna Harper, e ela fala que a mulher trans, quando ela faz o tratamento do bloqueio da testosterona, né, é quase como se ela vai perder massa muscular. Então, ela tem uma estatura, um corpo maior, né? Muitas vezes esse corpo se desenvolve. Só que quando ela tem também uma massa muscular antes de fazer o bloqueio, que dá conta dessa estrutura. Aí, a partir do momento que ela faz o bloqueio, ela perde essa massa muscular, então ela tem uma estrutura que não está mais adequada ao tanto de músculos que ela tem. Então, é quase como se fosse uma Ferrari, né, com um motor de fusquinha, assim, sabe? Então, de alguma forma, tem muito mais dificuldade para fazer aquele carro andar, né? Aquela engrenagem andar, e aí a pessoa cansa muito mais rápido, ela já não consegue mais ter os piques que ela tinha antes, né? E isso se conecta com uma outra pergunta que eu queria fazer. Ô, Roberto, desculpa, eu vou cortar que é muitas vezes as pessoas falam cria uma modalidade só para as trans, cria uma categoria só para as trans. Já são pouquíssimas atletas trans, né? Pessoas trans nos esportes de alto rendimento, sobretudo. Né? Mas quando falam isso, também não estão levando em consideração que tem trans que se hormoniza, tem trans que não se hormoniza, né? Que faz controle da testosterona, que não faz, e estão querendo colocar tudo no mesmo balaio. Né? E a testosterona, né, ela é muito importante para o desenvolvimento, para o desempenho, para a performance de cada atleta. Né? Então não faz nenhum cabimento, não tem cabimento pensar uma modalidade em que a gente junte pessoas que bloqueiam testosterona, pessoas que não bloqueiam testosterona só porque são trans, né? E justamente já é um número exíguo, mínimo de pessoas. E a gente ainda juntaria tudo no mesmo balaio, o que não faz nenhum sentido, né? E aí justamente queria saber a sua opinião, assim, sobre como é que você pensa essa questão dessa categoria trans, né? Criar uma categoria extra para a gente jogar, né? Primeiro, além da parte de explosão e de cardio ali, que é muito deficitária, assim, eu acho que uma das piores coisas é a dor que a gente sente nas articulações, assim. Eu conversei com a Tiffany outro dia também, que às vezes eu converso com ela, e ela falou comigo que não sabe como é que tá jogando até hoje, assim, de tanta dor que ela sente depois dos treinos, depois dos jogos, que é muito diferente do que era antes, assim. Então, eu acho que tem a ver com isso que você falou, de a gente ter uma estrutura, às vezes, um pouco maior e ter perdido a massa muscular. E aí isso deve conflitar com as articulações, porque realmente, tipo assim, depois de treino, de jogo, dói tudo, assim, dói muito mais. Então, você fica assim, cara, o que eu vou jogar amanhã? Não sei como é que eu vou jogar amanhã de tanta dor que você tá no dia. E você vai indo, você vai indo. Você aquece o corpo, você joga, acabou, você vira aquele bagaço, assim. E as outras meninas do time aqui, principalmente, também sentem dor, também sentem, tem seus momentos ruins, assim, mas é nítido que é diferente, assim, sabe? Então, além da explosão, da velocidade, da parte cardio cair, você sente ainda muitas dores, assim, no corpo todo, que prejudica bastante. E esse lance de categoria T não tem cabimento, assim, porque você pensa, futebol brasileiro 2023, tem uma atleta trans. Como que você vai pensar em montar uma competição de atletas trans que, sei lá, para um time você precisa de umas 15. Você tem uma na história até agora. Vai ter duas daqui a pouco. Se você pensar em categoria T, você precisa, sei lá, de que as primeiras apareçam. Porque aí lá na escola, essas meninas talvez, em vez de serem expulsas, em vez de serem jogadas de lado, as pessoas vão pensar, pô, tem uma menina lá no profissional que joga pra caramba. Então, por que eu não vou puxar essa aqui que está do meu lado, na minha escola, para o meu time? Aí ela começa a fazer educação física, ela começa a jogar no time do bairro dela. E aí daqui, sei lá, 30 anos, a gente tem aí uma quantidade considerável de pessoas trans que praticam esporte.
Porque a gente nem pratica esporte, na verdade, a maioria de nós. Sai expulsa de casa muito jovem. No meu caso, eu saí com adulta, mas a maioria sai adolescente expulsa. Então não tem tempo para ter um esporte, né? Para ter um hobby para praticar, assim. Pensar em categoria T, para mim, qualquer esporte é fora de cogitação, assim, nem esporte individual, sei lá. Eu jogo tênis, beleza, vamos fazer uma competição de tênis no Brasil. Vai ter eu só na competição, não faz sentido. Acho que é tentar jogar, assim, tentar tirar a gente de um espaço que a gente conquista, que a gente custa conquistar, e tirar a gente desse espaço e jogar num poço, assim, num buraco, assim, para esconder a gente de novo. Então, acho que é puro preconceito, assim, falar em categoria T e tal, não faz o menor sentido.